Olá, meu nome é Felipe Cavalcante e este é o podcast Além da Curva. Uma realização da DIT Brasil e da Match Academy. Aqui eu coloco em prática a minha paixão por difundir conhecimento e ajudar as pessoas e empresas. E você terá um encontro marcado com as lideranças e empreendedores que estão fazendo a diferença nos setores imobiliário e turístico do Brasil. Você já conhece a DIT Brasil? A DIT é a entidade de atuação nacional nos segmentos de comunidades planejadas, loteamentos, desenvolvimento urbano, multipropriedade, time-sharing e investimentos imobiliários. Nosso foco é a capacitação do mercado e a geração de negócios para nossos associados. Acesse o site www.adit.com.br e conheça nossos conteúdos, eventos, cursos e missões técnicas. Junte-se a nós, aumente seu network e faça grandes negócios. A Match traz para o Brasil um novo conceito de união entre conteúdo de qualidade, network e geração de negócios. Temos como objetivo ser uma nova plataforma para o mercado imobiliário brasileiro, onde os players do setor poderão ter acesso a informações, se conectar e captar recursos para empreendimentos. Temos uma ampla gama de soluções para o funding imobiliário, fruto de uma sólida rede de relacionamento com os principais gestores de recursos do Brasil. Com o movimento Somos Cidade, a Match está contribuindo para difundir o papel positivo do setor privado no desenvolvimento urbano e a importância de tornar as cidades mais acolhedoras para as pessoas. Através dos podcasts Além da Curva e Somos Cidade, produzimos conteúdo de altíssima qualidade sobre o mercado imobiliário brasileiro. Com os grupos Masterminds, incentivamos o network e a troca de experiências práticas entre empresários e executivos, dentro de um ambiente de transparência e colaboração entre os participantes. Acesse o site www.matx.com.br e conheça um pouco mais sobre nós. Olá, amigos, tudo bem? Aqui com você mais uma vez, Felipe Cavalcante, e hoje eu estou com um amigo muito especial aqui, o Francisco Costa Neto. Já faz um bom tempo, né, Neto, que a gente está namorando para bater esse papo aqui. Perfeito. Isso aí, consegui trazer o homem aqui, muito bacana, não tenho dúvida que vai ser um papo excelente. O Neto é uma das pessoas que eu mais admiro na indústria, uma pessoa extremamente inteligente, com uma visão de mundo muito ampla e vê o que sabe o que está acontecendo pelo mundo, né? Na indústria do timeshare e propriedade sempre foi a principal liderança, né? E a gente vai entender um pouquinho mais hoje por que disso tudo, até porque está no novo momento de carreira que eu tenho muito interesse de saber os detalhes, né? Mas, Neto, muito obrigado por estar aqui com a gente, tá, cara? Igualmente, Felipe, um grande prazer estar aqui com vocês e todos esses ouvintes aí. Neto, eu queria, assim, eu gosto daqui, sabe por quê, Neto? Porque é um espaço que eu posso tirar minhas curiosidades, as minhas dúvidas, né, e matar a curiosidade. A primeira que eu tenho é que eu sei que você, na verdade, queria que você me explicasse melhor. Você foi praticamente criado lá fora, não é isso? Eu me lembro que você tem mais facilidade para pensar em inglês, ou tinha, do que em português. Como é essa história, cara? Como foi sua infância e adolescência? Eu acho que você está se referindo à minha dificuldade de escrever um bom e-mail em português. Sim. Não, eu nasci em Goiás, mas com uns 9 anos meu pai tinha negócio na África, especificamente na Nigéria. A gente tentou morar lá, mas a condição política e de segurança não foi viável. E a gente morou em Londres. Então, eu fui lá meio que aprendendo inglês na marra. Nós com 3 anos e meio em Londres, meu pai fazia um commute. Na verdade, para pouca gente sabe, é um voo de 3 horas e meia. E depois disso eu fui para os Estados Unidos. Fiz high school lá, fiz faculdade também de finanças, administração, e depois eu voltei para o Brasil e comecei minha vida na Faria Lima, lá num banco que chamado Banco Garantia.
Cara, e o Garantia, realmente, como era o dia a dia dele, né? Que o Garantia tem toda aquela fama, o glamour em torno, né? Foi meio que o pioneiro ali, o mais bem-sucedido naquela época. No dia a dia, dava para sentir esse glamour ou não? É um trabalho como outro qualquer. Eu não diria que é um trabalho como outro qualquer. Eu passei quase 5 anos lá e eu acho que tinha um orgulho da instituição, porque tinha um jeito de trabalhar e acreditar nas coisas, mas também um jeito muito espartano da gente coexistir, especialmente perante os clientes, né? O banco, quando eu saí, eu acho que o banco ele ganhou 1,2 bilhão com 180 pessoas. Acho que foi provavelmente o banco de investimento mais lucrativo por cabeça no mundo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tinha momentos que, assim, o respeito com o capital nosso, do banco e de terceiros era muito grande. Eu tenho até uma passagem que eu era chefe do comitê de crédito, e onde sócios se reúnem para aprovar créditos das operações para o banco continuar operando, né? Quer dizer, que risco que eles querem correr. E eu fazia os relatórios, entregava, passava na reunião inteira. E eu lembro de uma reunião dessa, o Cláudio Haddad, que foi um sócio também que entrou no setor de educação, ele me chamou do lado e tinha impressora colorida na época e tal, eu imprimi o logo azul marinho do banco e só num cantinho assim, né? E ele me deu um esporro porque ele falou, olha, me perguntou quem fazia parte da reunião. Eu falei, não, os sócios, né, e o staff. Então, todo mundo sabe que o logo é azul, você não precisa imprimir em azul. Vamos guardar esse dinheiro para fazer outra coisa. Então, são pequenas lições como essas que você pega ao longo da vida, e eu acredito muito na questão do primeiro emprego, né? Porque todo mundo fala assim, não, você começa, experimenta várias coisas, mas começar errado, ou começar talvez com uma performance baixa, talvez até a pessoa fique com performance baixa no meio e no final da carreira. E eu tive a oportunidade de dormir muito pouco, mas eu acho que fiquei com uma performance bem alta, porque a exigência lá era 18 horas por dia, mas era tudo de bom. Eu não tenho uma coisa que eu tenho mesmo para arrepender. Foi os melhores anos da minha vida. Ô Neto, isso aí foi quando, mais ou menos? Foi logo que eu formei, foi em 94, foi de 90 a 94, nessa época. E logo depois o banco foi vendido para o Credit Suisse, né? Alguns anos depois eles já trocaram de mão, mas também é uma lição, né? Muita falta de controle. Muitas vezes você ganha muito dinheiro, mas saber controlar isso é importante também. Como é que você aplicou isso, cara, no resto da sua vida? Você fazia o que exatamente para Garantia? Teve algo que você conseguiu trazer para o resto da vida empresarial? Eu acho que com certeza. Primeiro, assim, pequenas coisas, acordar cedo, chegar, preparar seu trabalho antes de todo mundo chegava muito cedo lá, ou dormia no banco. Quem era mais sênior dos jovens ficava com o melhor sofá lá em cima, e nas salas de reunião, né? E hoje em dia banco de investimento te dá colchão, te dá hotel, te dá um monte de coisa, é muito chique, mas na época era meio roots. Então são certos hábitos de trabalho, mas acho que a análise de crédito, eu passei muito tempo no crédito, montei na verdade o departamento de crédito do banco que era dividido, unifiquei ele e trouxe uma plataforma só. Foi uma das coisas que sempre pensar em risco, né? E talvez uma das questões que eu estou com essa empresa hoje, uma das razões para a CBE é um pouco dessa questão de risco, né? Risco de negócio, risco de projeto, e a gente pensa pouco nisso. A gente começa as coisas com a intuição, tudo vai dar certo. Então, entender o risco e aí sim tomar uma decisão de investimento, se você quer correr ele não, é super importante. Então, acho que a análise de risco era uma questão que a gente olhava muito. Neto, você está falando de risco ainda, da importância, cara, mas a gente sabe que análise de risco tem muita parte racional, matemática, financeira, número, mas tem hora que a gente meio que deixa o emocional ou tomar conta, ou wishful thinking aí, né? Você consegue lidar bem com isso, né? Não, eu acho que a inovação, na verdade, tem muito a ver também com a intuição, né? Então, o que a gente tem, talvez, que tem que segregar, eu gosto muito de economia comportamental, né? Behavioral Economics e matriz de decisão, fazer uma leitura interna, se você realmente está tendo uma intuição
Ó, que na verdade é um acúmulo da sua experiência, como você enxerga o mundo, um acúmulo de cases para te formar uma decisão. Então, existe muita experiência para ter uma intuição. Ou você está num momento que você não faz uma leitura do cenário, você, por exemplo, aposta no negócio, sabendo que está perdendo dinheiro todo mês, e eventualmente você tem que ter um stop loss e parar. E muitas vezes a gente tem uma vontade que as coisas vão dar certo sempre. E vou virar o jogo, né? Que a música do Roberto Carlos vai ser diferente, né? E muitas vezes não é. Então, assim, essa leitura dos seus comportamentos, seus viés cognitivos é super importante na tomada de decisão. Então, acho que a gente tem que conviver, sim, com a intuição para inovar, mas nas tomadas de decisão, fazer uma leitura desse desenho de como as decisões são tomadas, né? E acho que aí a economia comportamental faz um papel muito importante disso, de você saber fazer essa leitura. Cara, você sabe que eu sou um cara que, quando eu comecei minha carreira, eu queria ser muito frio, muito analítico ali, e não acreditava em intuição. Para mim era como se fosse mágica, assim, né? E, cara, hoje eu sou um cara que respeita tanto a intuição, né? A intuição, aquela que você falou, o acúmulo de experiência de vida, o estômago falando para você, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Né? Hoje, quando ele começa a martelar em mim, cara, eu já vi isso acontecer antes. A gente tenta muitas vezes até construir, né, assim, um racional para justificar aquela decisão, né? Até que no preto e no branco, né, tem até alguma vantagem, mas quando ela fala alto hoje, eu não vou. Por outro lado, também, mesmo sabendo disso tudo, também gostando muito de economia comportamental, eu já fui presa mais de uma vez disso, né, cara? O negócio está dando errado, está indo mal, mas você sempre consegue justificar que vai virar ali na frente, né? Mas é uma arte, né, cara, isso aí, de você realmente saber o momento de escolher um ou outro. Esse quando está indo mal, teoricamente, até mais fácil. O difícil quando está indo bem, mas vai vir uma onda muito maior de transformação e você está apegado àquilo por uma questão de status, ou conforto, ou até incentivo, muitas vezes, no ramo executivo, que você está alinhado, seus incentivos estão alinhados a isso. Então, cara, é fazer uma leitura dessas coisas e propor o melhor para você e para a empresa que você está dirigindo. Você sabe como é que eu faço? Muitas vezes, quando eu estou numa situação parecida com essa, eu me pergunto, se chegasse aqui um consultor da McKinsey, o que é que ele iria fazer? Porque a gente muitas vezes tem status amarrado ao passado, tem uma série de questões que a gente não quer mudar, se comprometeu, né? Então é por aí. Mas, Neto, me diz aí, depois do Garantia, você foi direto para a empresa da família ou não? Aí meu pai teve uma situação de saúde bastante complicada e ele teve um derrame e aí eu meio que fui puxado para uma situação de família com várias reestruturações de empresas e passei quase uma década fazendo isso, reestruturando a empresa, dívida fiscal, dívida bancária, realmente assim, foi 15 anos para reerguer isso e, de novo, aí toda a experiência que eu tive no Garantia me ajudou pra caramba. E a gente passar aqueles momentos e outra parte da minha vida que eu não troco por nada, porque foram teste em cima de teste, então a palavra ali foi resiliência, né? Uma coisa que meu pai sempre educou a gente de uma maneira assim, do te vira, né? Então ele nunca alisou em nada, e eu acho que isso tem prós e contras, tudo tem na vida, tem prós e contras, mas eu achei muitos prós nesses momentos de que a gente estava bem desafiado, até para uma situação que não era assim, não era nosso controle, mas depois a gente conseguiu virar o barco e reverter esse jogo de forma até hoje eu não acredito no que a gente fez com todo esse tempo. Agora, Neto, só uma dúvida, assim, eu conhecia a famosa pousada do Rio Quente, né? Nessa época, o foco era lá ou tinha outras empresas no grupo que você atuava também? Não, eu atuava em outras empresas no grupo, engenharia de telecomunicações, agribusiness e um pouquinho de real estate. Eu só entrei no grupo mesmo como executivo em 2006, né? Também numa empresa que estava precisando um pouco de reestruturação. Lembrando aqui, a gente não é fundador da antiga pousada do Rio Quente, que virou Grupo Rio Quente.
e agora é a Viva, né? Nós compramos esse negócio, meio a meio com o Grupo Mineiro, em 79, e a companhia sempre teve uma governança, assim, o conselho se reúne há 35 anos, no mínimo 4 vezes por ano, coisa que você vê em livros, né? E então a minha atuação executiva mesmo, eu venho acompanhando a companhia há muito tempo, como analista e depois até no nosso representante do nosso conselho, mas executivo mesmo aconteceu em 2006, quando a companhia precisava fazer talvez um turnaround pequeno, e era para eu ficar 1 ou 2 anos, e fiquei 14 anos lá durante esse período. Fala para mim aí, cara, como era o Grupo Rio Quente quando você pegou ele e agora a Viva, que você saiu da presidência, deixou de ser CEO recentemente. Qual a diferença, né? Em números e também subjetivamente. Então, perfeito. Era uma empresa que eu acho que ficou muito tempo na mão com a ausência dos sócios ali de olho do dono mesmo. Não precisava estar tocando a operação, mas estavam muito ausentes. E aí, de novo, por aquele meio corporativo, executivos, ela começou a se perder um pouco no que ela queria ser, no plano estratégico e nas suas próprias finanças. Então, quando eu cheguei lá, a gente tinha ainda, as finanças não estavam legais, o ativo estava deteriorado, a empresa tinha EBITDA negativo operacional. E aí todo mundo muito panicado, né? Assim, putz, o mundo vai acabar. E eu falei, peraí, deixa eu entender, você tem ativo, você tem cliente, né? Seu passivo fiscal é desse tamanho comparado com o que eu já vi. Então, para mim, não era problema nenhum. Aquilo ali foi, assim, fazer aquela reestruturação e a gente começar a ter resultado positivo foi muito fácil, na verdade. Tudo que eu já tinha passado, estou falando desde garantia até as estruturações que eu fiz. Então, para mim, não teve tanto desafio, né, como eu imaginava. E aí a gente fez a recomposição do ativo inteiro, né, o ativo hoteleiro especialmente. Fizemos a Praia do Cerrado como um projeto flagship para a gente poder renascer com aquela companhia, naquela época, o Grupo Rio Quente. Então, foi um carro-chefe que ajudou muito o parque e muito a hotelaria, colocou a gente num outro patamar. E, obviamente, nós trouxemos o business de timeshare, o tempo compartilhado para o Brasil. Eu realmente participei dessa engenharia toda, criar esse grupo, e isso foi o grande cash cow que nos permitiu, já em 2018, ter um caixa acumulado na companhia de quase 200 milhões, que nós compramos a Sauípe à vista em janeiro de 18, já nessa operação que demorou 3 anos para a gente negociar e tudo, mas foi um grande turnaround, criando assim aí a Viva, né, que é um grupo aí que estava beirando EBITDA ajustado de 170 milhões quando a gente deixou, quase um bi de faturamento pré-Covid, né? Pré-Covid 4.200 colaboradores, e fechamos ali um estratégico de ter 2 das 3 principais marcas de resorts no Brasil, por pesquisa, né? Pesquisa tanto 2014 como 2018 confirmam isso, e que então é um ativo com muito valor e, obviamente, o plano futuro que é maior ainda, que é um plano que é continuar expandindo o Sauípe, continuar expandindo o Rio Quente, tanto na área de hospitalidade, tempo compartilhado, multipropriedade, que a gente vai entrar dentro do site, e entretenimento. Fala um pouquinho de Sauípe, qual foi o racional? Porque ele era visto como um patinho feio, né? Eu teve várias vezes batendo na trave na negociação dele, e não era uma negociação fácil, né? Eu mesmo acompanhei alguns processos, e apesar de que eu acho que eu era um dos únicos que eu ficava olhando para aquilo e dizia, meu Deus do céu, se eu tivesse dinheiro eu comprava isso, eu fazia. Tem alguns amigos meus de empresa ali da região também, a gente ficava conversando. Foi difícil para vocês tomar essa decisão? Não, a decisão para nós de comprar não fazia todo sentido estratégico para nós, né? E eu acho que ele começa pelo o que estava acontecendo com o Sauípe, né? Por que não estava dando certo, né? A primeira discussão é right owner. Você tem que ter um dono certo, um dono apropriado. Quando o dono não conhece da atividade,
o acionista, né, principal, fica muito difícil você tomar decisões rápidas e tal. Então, a Previ não tinha isso no portfólio dela como investimento. Ela investe em ativos financeiros, ações na bolsa e tal. Isso é um ativo que não estava realmente no foco dela. Segundo, o management team, que na época era bom, mas muito jovem, talvez, assim, não tinha, talvez, não era calejado como o time que a gente trouxe do Rio Quente, né? E, obviamente, CAPEX, faltava muito CAPEX, foi se levando muito tempo sem um CAPEX adequado, né? E ele, no fundo, foi muito cedo, né? Naquela oferta era muito grande para 17 anos atrás e é muito grande até hoje. Tanto que a gente, cada vez que a gente opera Sauípe, a gente opera meio sanfona, né? Quando a gente tem um evento grande, a gente abre todo, mas a gente está cada vez mais reduzindo a oferta. Então, a gente endereçou esses fatores e para nós não teve muita... A gente já estava pensando em fazer um parque no Nordeste, estava no nosso plano estratégico. Então, poder fazer um parque agora, junto com 1.500 apartamentos, que é o maior hotel, o maior resort do Brasil, e o segundo maior é o Rio Quente, com 1.200. Então, fazer isso lá no Nordeste faria todo sentido para nós e para os nossos clientes, né? Tem uma frase do CEO da Microsoft que uma fusão, uma aquisição tem que ser bom para o cliente. Se ele for bom para o seu cliente, isso vai dar certo. Não é ser bom para o executivo bater na mesa que fez, a gente ganhar bônus ou você ter uma inflada em um resultado temporário. A longo prazo tem que ser bom para os nossos clientes. E se pensar, se você tem um clube de férias, como já tem 30 mil famílias, e elas poderem já ter um resort de praia, né, que no imaginário coletivo, a região que você está aí é o destino que todo mundo pensa em férias, o imaginário coletivo é praia, e a gente não tinha isso. Então, trazer isso para eles, com aquele ativo, e tudo como ele foi muito bem construído. Aquele investimento foi um investimento muito pesado, a construção muito sólida. Estava, obviamente, desatualizado, né? Mas a construção é muito boa. Então, poder fazer isso era uma coisa que a gente estava, assim, para a gente fazia todo sentido. E tivemos 2 anos e meio de negociação, mas eu quero dizer que, assim, a turma do outro lado lá foi super tranquila com a gente. Quem realmente, as amarras corporativas para um fundo de pensão são muito, de compliance, são muito fortes. E tem que ser mesmo. Então, muitas vezes, isso dificulta o poder de manobra para uma boa negociação. Ô Neto, e fala um pouquinho do timeshare, cara. Você foi um dos responsáveis, o grupo lá, que trouxe aí há uns 20 anos já, o timeshare, o Brasil. Como foi esse início lá com vocês, cara? Sofreram muito? Com certeza, assim, primeiro trazer o conceito de fora. A gente fazia viagens para o exterior sempre, que acho que era, aí de novo, você estava no fundo buscando estar mais perto de tendências de inovação. Então a gente fazia essas visitas com o conselho, a gente faz até hoje, e isso trouxe essa ideia nova, que é um produto, né, que a gente viu lá na Flórida, que estava bombando. Na verdade, o mercado começou na década de 70 na Flórida, regulamentado só em 86, com o Timeshare Act da Flórida. A gente viu aquilo, trouxe para o Brasil, começamos como todo mundo, pensando que é fácil, aprendendo muito. Como eu era presidente da entidade de Timeshare, eu conhecia todo mundo, visitei quem deu certo e errado. Quando eu comecei meu projeto, eu quebrei a cara, passei 2 anos sofrendo. A gente começou com uma terceirização de vendas, os argentinos, enfim. A gente cometeu vários erros, a gente vendeu mais do que a gente tinha para entregar, que muitas vezes a gente tivemos um problema de entrega de produto mesmo, né? De a gente não ter inventário suficiente. Tivemos que construir um hotel literalmente para timeshare dentro, que é o Hotel Cristal, que nos últimos 5 anos acho que está com uma média de ocupação de 90%. Então não só construímos, tivemos que fazer outra expansão nele. Então a gente, acho que assim, tudo é um aprendizado, mas o mais interessante é que a gente construiu uma plataforma muito sólida desse business. Eu diria, eu conheço operações globais de timeshare, basicamente no México, os Estados Unidos são líder, a Europa já não tem grande mercado, e na Ásia. Eu conheço talvez mais de 100 ou 150 operações, conheço as melhores do mundo. Os nossos indicadores de KPI, todos, eu repito aqui, todos são melhores que a média. Bacana, cara. Assim, então, é uma operação world class que a gente deixou depois de 20 anos com esse aprendizado, produzindo não só pessoas, mas sistemas, não falando só de tecnologia, sistemas de gestão para gerir isso, que nos permite ter uma segurança nesse negócio impressionante hoje. Assim, a gente realmente, com 20 anos de dados, a gente controla
tudo e sabe o que a gente está vendendo e para quem a gente quer vender. Doutor Neto, você falou isso, né, do problema que teve no início, dos sistemas, né, e processos que vocês desenvolveram, e quais são os principais pontos aí que pegam o negócio, né, para quem está entrando, mesmo que esteja atuando aí, quais os cuidados que você tinha, em que áreas? O que você não deixava acontecer, por exemplo? A primeira coisa é desenhar um produto e vender um produto para o cliente certo. Então, por exemplo, você não vai vender um produto para uma pessoa que não consegue tirar férias na alta temporada. Você vende um produto de alta temporada para ele, não vai usar. Você tem que desenhar um produto que seja muito caro para o gosto daquele cliente. Então, a gente está muito cuidadoso em desenhar um produto, é muito chave. Começa tudo por aí, né? E depois controlar a sua equipe, ter sistemas de controle de vendas muito sofisticados. Então, a gente foi o primeiro a fazer o Verifying Line Officer, que é um VLO que checa os contratos, né? E ele reporta para o administrativo. Isso foi a primeira sala implantada. Cara, então repete o nome do VLO aí, por favor. VLO, Verifying Line Officer. Pensa uma fábrica. Não, eu queria saber o nome mesmo, porque eu tenho na minha equipe VLO, e eu adotei o nome VLO, mas eu nunca soube o que significava o VLO. Ele vem do ramo, no fundo, industrial, né? Porque você pensa numa fábrica da Toyota, o último cara checando se o carro, né, tá certo, tá checando tudo. Então, esse pensamento você tem que verificar no final. Então, são coisas que a gente adotou, e hoje, graças a Deus, são padrões de mercado, que devem ser mantidas, né? São coisas que realmente são importantes para garantir que todo mundo faça o que tem que fazer. Você sabe que foi talvez o meu maior arrependimento, né, quando eu iniciei meu negócio. Eu fui lá, eu fiz um espelho lá no Rio Quente, e eu vi lá o VLO lá, e atuando, isso é importante, mas nunca priorizei colocar na minha empresa, né? Cara, foi da água para o vinho. No dia que eu coloquei, né, que rapidamente a gente começa a identificar quando os vendedores, ou mesmo a equipe de marketing, né, força a barra, a gente identifica alguém que não é ligado a vendas, não tem comissionamento. Eu botei uma advogada para fazer esse papel. Cara, e também tem não só isso, né, proteger os clientes, mas também proteger a nossa equipe de vendas, porque muitas vezes o cliente ligava para o pós-venda dizendo que o vendedor tinha falado isso, aquilo, outro, e a gente começou a perceber que não era verdade, quando era verdade e quando não era, né? E rapidamente os vendedores que não se ajustavam, eles foram saindo, né? Não, a linha não tem, depois que você instala a VLO, um mês, você nunca mais tem problema. Você nunca mais tem problema. Um mês, no máximo 2. A gente já fica sabendo na outra ponta. A gente grava na Viva ainda esse processo de VLO é gravado com o cliente numa sala, e depois, a qualquer momento, o atendente pós-vendas, 5 anos depois, se tiver uma dúvida ou não era bem assim, ela acessa essa gravação para o sistema, vai ao ar para os dois escutarem né, exatamente o que foi comprometido e aí se entenderem aí na forma contratual. Mas dá muita segurança para a gente. Nesse ponto. O que mais de inovação, de coisa bacana que vocês fizeram lá? Eu acho assim, uma das coisas assim, a gente pode falar de produto, que o Em Casa foi o high-end, a gente sempre acreditou no high-end, está se comprovando agora no Brasil que o high-end vai bombar, né, seja multi-propriedade ou o próprio tempo compartilhado. Eu acho que Em Casa foi uma inovação, criar 2 tiers de clube, 2 camadas de clube, o Vacation Club e o Grand Vacation Club, a gente foi a primeira a fazer isso, e realmente segregar direitos, diferença em classes de clube, isso aumentou, assim, acho que aumentou nosso ticket médio bastante na época, né, nesse ponto. E a outra coisa é pensar no processo inverso, né? E a gente começou a dar muito foco ao pós-vendas. Então, nossa equipe hoje entra no pós-vendas, equipe de vendas, nós preferimos recrutar do pós-vendas, ela entra como atendente de reserva, depois ela vai evoluindo para a cobrança, depois ela vai evoluindo até a negociação, que é a base mais alta da pirâmide no nosso contact center. E aí sim essa pessoa vai para a sala de vendas. Então, qual que foi o racional? Se você sente os problemas de pós-vendas, você vai ser um vendedor melhor, mais consciente, porque você sabe o que você já passou lá atrás. Então, 3 ou 4 anos disso forma pessoas muito completas e, por sinal, melhores vendedores. A gente já fez alguns estudos que quem faz essa base vende melhor.
de forma mais sustentável e cancela menos. Então, é bem legal fazer coisas assim, lá de talentos humanos, e a equipe está lá hoje, está fazendo esse trabalho até hoje. Não, fabuloso. Eu fazia lá o inverso, né? Eu começava com marketing e levava, né? Mas essa sua abordagem é infinitamente melhor, sem sombra de dúvida, né? Agora, ô Neto, fala aí, você falou da equipe de RH, né, aí no final, cara, e o Rio Quente é muito, muito, o Rio Quente hoje é a Viva, né, mas é o grande celeiro de talentos do setor, cara. Como é que é? Isso aí era deliberado, não? Porque vocês estão lá, quer queira que não, Rio Quente é uma cidade pequena no interior de Goiás, tem Caldas Novas do lado, mas também limitado. Como é que vocês conseguiram fazer tanto talento? Porque no Brasil todo mundo que é alguém do setor passou pelo Rio Quente. Eu julgaria dizer que na liderança do setor hoje, dificilmente alguém não passou pela nossa casa em algum momento, né? E quase todo esse talento foi local, pessoas aí de faculdade, cabeça fresca, e que eles não tinham de formação ou na verdade, oportunidade, a gente complementava, não com um sistema só de técnica de vendas, mas, por exemplo, cultura. Então, a gente fazia, por exemplo, 2 vezes por ano a Olimpíada do Conhecimento, onde eles pegavam todos os 3.000, 4.000 destinos da RCI, pesquisavam os países, a cultura daqueles países, os monumentos que existem naqueles países, e jogavam em grupos e ficavam 3, 4 dias jogando, valendo grandes viagens e tudo mais, um grande incentivo, mas no fundo é um exercício de trazer um vendedor muito mais próximo do cliente. Porque o cliente fala, putz, eu já estive na Itália, não tinha assim, e o nosso vendedor ficava desarmado, né? Ele não tinha como reagir. Então a gente meio que continuou fazendo as pessoas continuarem se desenvolvendo. Não cabe só também a empresa fazer isso. Foi muito mérito dessas pessoas, as que pegaram as oportunidades de fazer isso direito, né? E fizeram, e viraram grandes líderes aí, não só grandes líderes da indústria. A gente tem um orgulho disso. E a gente brinca na Viva, assim, uma vez a Viva é igual tatuagem, sabe? Sempre a Viva. Então, a gente tem um orgulho dessa equipe que passou por lá e está fazendo acontecer. E nessa indústria no Brasil que cresceu, né? Vai ser uma indústria aí de pré-Covid 2,5 bi, se eu não me engano, é a melhor estimativa. E você está falando isso, eu estou me lembrando da ADIT, né, cara? Na ADIT eu também tenho muito orgulho, numa escala 1000 vezes menor, da quantidade de talentos locais aqui de Maceió que conquistaram o Brasil e o mundo aí, né? E você só mostra para a gente como tem gente boa por aí, né? Só precisando de uma oportunidade, de um empurrãozinho, né? Realmente é impressionante. Isso que você fez lá, e aqui em Maceió, de pessoas que não tinham nenhuma perspectiva de vida, deram show, né? São pessoas que não devem nada a ninguém no Brasil, nem no mundo, né? É muito bacana esse sentimento. Cara, e me fala um pouquinho agora sobre parque, cara. Eu queria entender melhor. É difícil realmente o dia a dia de um parque, não. Você não se envolvia no operacional, obviamente, mas comparando com hotelaria e com time sharing. Não, a gestão de parque, ela requer uma atenção maior, eu vou dizer por quê. Tudo, primeiro, assim, em todo caso, gerir bem ou gerir mal depende de saber o que é o sucesso, né? Então, quando você tem tudo procedimentado, bom, nossas operações são todas procedimentadas. Eu diria que isso é muito raro na nossa indústria de parque, hotelaria e timeshare. Mas a gente procedimenta tudo é mapeado. A gente fez um trabalho aí legal com a MAPI de quase 5 anos, de mapear todos os nossos processos. Então, primeiro, se a gente está bem ou não, depende muito do compliance do nosso processo. Então, a gente faz auditoria interna e externa nisso, para saber se a gente está indo bem, fora o nosso score de satisfação de cliente, né, que é super importante. Então, para saber se a gente está indo bem, a gente olha por isso. Agora, parque tem uma diferença. O tempo de estadia médio no parque aquático é 6 horas e meia. Né? Então, o tempo de reação que você tem é muito pequeno. Então, se acontece qualquer movimento, por exemplo, tem uma falta no supply chain de alguma coisa, a cerveja não está gelada, você tem pouco tempo de recuperação. Então, pessoas que trabalham no indústria de parque geralmente têm uma agilidade maior, né? E porque muitas vezes você faz um planejamento, entra 3.000 pessoas no parque, depois entra 4.000, você vai começar a correr atrás ali quando você vê meio-dia que
que você tem que fazer alguma coisa, que senão aquele dia não vai ser bom. E também tudo tem uma como de conhecimento, né? Industry knowledge é importante. Então, se você pegar índice de insatisfação em parques, um dos maiores dele que você tem que olhar é banheiro. Eu falo assim, banheiro é normal para todo lado. Não, mas banheiro num parque aquático, onde uma mulher vai levar um filho para se trocar, é muita segurança que você transmite ali, né, no que você está fazendo. Então, a gente sempre olhou a indústria lá fora e trouxe algumas verdades que vão ser verdades para todo o setor, independente de onde você está no planeta. Então, cuidar dos banheiros de uma forma muito mais diferenciada. E aí tem uma história até tem um pouco de inovação, né, nisso. O parque aquático, se opera o resort, o chão é molhado, né? E aí o que você tem? Como é que você faz com o chão molhado, né? Então, nosso programa de inovação, alguém bolou uma ideia de criar uma borracha, né? Que ela é, na verdade, uma borracha assim, já cruzada, que a água pode cair, e te dá um senso mais de higiene e segurança. E foi uma ideia que foi feita no Rio Quente. Então, todos os nossos pisos são emborrachados dessa forma, e que dá essa transmissão de segurança para o cliente, né, do ambiente. Então, são pequenos ajustes que operações como o parque fazem o jogo virar. Bacana. Neto, eu queria voltar ao tema de time sharing, né? Eu sei que você gosta muito desse assunto, né? Mas eu queria que você explicasse para a turma que está com a gente aqui duas coisas. Como é que funciona lá fora o time sharing e multipropriedade? São um produto único, são diferentes, né? E por que é que a indústria não é tão desenvolvida na Europa, na Ásia, como é nos Estados Unidos e México? Tá. Bom, a indústria começou na Europa, com pessoas trocando casas, praia e esqui. Foi para os Estados Unidos, país do capitalismo é bem empreendedor, e começaram a vender, na verdade, direito escritural, né, como é o multipropriedade hoje no Brasil, na Flórida, e hoje ainda é um grande berço. 40% do timeshare do mundo é vendido em Orlando. Isso não foi regulamentado, né, tivemos, como toda indústria, tem seus acidentes, como a indústria de jogos também nos Estados Unidos, teve muitos cowboys que começaram a entrar nessa indústria, mas logo depois que foi regulamentado, que no Florida Act de 86, aí as grandes companhias, e a primeira foi a Marriott, começaram a entrar e elevar o nível do jogo. E aí quando eles entraram, aí Hilton, Marriott, Disney, aí obviamente o jeito que eles sabem tratar o cliente, a marca por trás, aí os independentes ficaram menores. Mas isso foi muito bom para a indústria ter esse momento das grandes marcas, né? Lá nos Estados Unidos se vende, sim, direito de propriedade compartilhada, né? O tijolo compartilhado. No Brasil, quando a gente trouxe para cá isso em 99, não tinha legislação. O nosso direito, por ser um direito romano, não anglo-saxão, ele é um pouco mais restritivo a compartilhamento, né? E a gente, na verdade, vendeu diárias antecipadas, no fundo, via pontos. Esse era o timeshare, o tempo compartilhado. Até 2010, onde a gente participou da criação da Lei Geral do Turismo, dentro da Lei Geral do Turismo, a gente conseguiu incluir o tempo compartilhado, que é direito de uso, né? Então, o Brasil viveu com direito de uso até 2018. 2018, o governo Temer passou a lei da multipropriedade, que é um partilhamento de tijolo compartilhado, né, direito real. E então esses dois ambientes se convivem. Lá fora, você tem no México direito de 30 anos, né, porque o país tem muita restrição à propriedade de estrangeiro, mas é um direito de 30 anos, e nos Estados Unidos você tem direitos de uso também, né? A Europa não cresceu tanto porque a Europa ficou velha. Quando o produto fica mais, a população fica velha, é difícil você vender um futuro para ele comprar uma propriedade para usufruir por mais tempo. Então, a indústria cresceu muito na Espanha, em Portugal, em outros países, mas ela chegou num topo ali, ela não tem mais tanto crescimento. A Ásia, pelo contrário, está bombando. Tem uma nova onda de consumidores mundiais, né? O consumidor, o viajante mundial é emergente, né? Ele é russo, ele é chinês, ele é asiático. Então, ele está começando a usufruir, ter esse capital para usufruir para viajar. Então, o tempo compartilhado, o share ownership em várias modalidades, está realmente bombando na Ásia. Neto, e em relação a inovações, cara, principalmente em captação, né? Porque muita gente reclama
da abordagem agressiva, seja de captação ou de vendas, de algumas salas, de alguns projetos. Tem alguma coisa no mundo acontecendo? Não, assim, que eu acho que o modelo Disney é um modelo que todo mundo vai migrar para ele, que é uma captação muito mais soft. Logicamente você fala assim, mas ele tem uma marca por trás, né? A abordagem é mais soft, ainda é uma abordagem. Acho que muita gente está usando o digital. A gente mesmo na Vivo usa muito a questão digital, AI para identificar realmente qual que é o melhor cliente, qual o perfil de consumo dessa pessoa. Mas algumas coisas estão voltando que são coisas que a gente já faz há muito tempo. Por exemplo, o mini vacation, né, que mini vacation, que você trazer casais para passar 3 ou 4 dias, pagando metade da diária, né, com um compromisso de escutar 1h30 de um processo de vendas e tratar esse cliente muito bem, são os melhores programas em conversão de vendas e os menores com cancelamento. Então, as empresas têm que estar buscando fazer isso mais. Agora, com o casal certo, logicamente o cliente certo. E eu acho que essas coisas, mais de experiência, vão ser o futuro também, fora esse processo digital que cada vez mais ajuda você a mapear quem você vai fazer um convite em que momento, né? Acho que esses são os issues. Obviamente, apresentações estão mudando, né? Acho que a apresentação Interactive Presentation Systems, né? O IPS, que eles chamam, que são controles, telas, que você controla o processo de apresentação inteiro, então você não tem nenhuma desuniformidade na questão da venda, ela fica bem uniforme, né, e controlada por tempo. Então, se a pessoa passa muito tempo na parte de descobrimento, algo pode estar errado. Ele não vendeu bem aquele dia, ele falou, você passou 6 minutos lá versus o que é 4, que é o que a gente acha que é o ótimo. Agora, de repente, se esse vendedor está vendendo mais que todo mundo, um descobrimento, vamos todo mundo passar por 6 minutos naquela etapa. Então, esse nível de controle de ambiente só é possível se você tem esses sistemas interativos de venda que não são só visuais, mas tem um sistema de controle por trás. Então, isso eu acho que vai ser uma tendência não só on-site, mas remota também. Remota para você fazer apresentações com esse grau de controle. Né? Muita informação, né, cara? Muita coisa. Mas vamos falar agora de multipropriedade. Em multipropriedade, ela chegou de mansinho, sei lá, uns 6 anos atrás, por aí, e tomou conta do Brasil, né, cara? Qual é a sua opinião sobre multipropriedade e por que é que o Rio Quente nunca entrou nesse setor? Não, primeiro, o Rio Quente, assim, ele tem 2 projetos grandes de multipropriedade, acho que os 2 beiram 1,5 bilhão de VGV, um no Rio Quente, que é um Greenfield, e uma conversão em Sauípe. Esses 2 projetos já foram anunciados, que estão parte do nosso plano de negócio, e a gente pretende vender, inclusive, 2 escrituras, uma semana no Rio Quente e uma semana Mas nós vamos ser um desenvolvedor dentro do nosso próprio produto. A Viva não vai ser um desenvolvedor que vai concorrer ao mercado, ir buscar um terreneiro, entrar num outro site, a não ser que a gente opere esse site. Então, a gente, assim, pelo contrário, faz parte do nosso BP, acredito muito na multipropriedade, ele tem algumas vantagens, tudo tem vantagens e desvantagens, mas uma das vantagens se a nossa reforma tributária se manter como está, ele tem uma vantagem fiscal muito grande versus o timeshare. Se paga muito imposto de renda no timeshare pelo ganho que você tem versus o ganho que você tem de desenvolvimento imobiliário, que é muito menor, né, no caso da multipropriedade. Então, só aí tem uma diferença muito grande. Agora, como eu já escrevi também sobre isso, acredito que o mercado de multipropriedade veio para ficar, vai conviver com o tempo compartilhado, vai conviver com o timeshare, vai ter as duas modalidades, pessoas que querem um pouco mais de tijolo, ter um compartilhamento de algo mais físico, um destino mais próximo da região dele, e alguma coisa mais voltada para a experiência, que o timeshare te dá um pouco mais de flexibilidade e tempo de uso, né? Que também inspira, e você não tem uma discussão que o multipropriedade não endereçou aqui, que é o mercado secundário,
que é o que você faz com suas cotas depois, né? No processo sucessório ou de divórcio e tudo mais. O americano não encontrou uma saída para isso ainda. E nós não vamos ver esse ciclo ainda acontecer, vai demorar alguns anos ainda para o Brasil, que agora os lançamentos estão ficando prontos, tem uns 5 anos de uso, então acho que é um assunto que daqui a uns 5 anos a gente vai ver. Mas, de fato, vão ser issues que a gente vai ter que endereçar no futuro. Aí qual é o futuro desse setor? Porque eu sei que você escreveu um artigo sobre isso, aí um mês mais ou menos que isso, né? E eu gosto muito da sua opinião sobre isso, porque não é uma opinião necessariamente florida, né? Você consegue enxergar os perigos, né, na frente aí, mas também os potenciais. Como é que você enxerga isso aí, cara, daqui a 10 anos, 20 anos, 30? Eu vou endereçar isso como um elogio, né? Que não, como é que você falou que não é uma opinião florida, é isso? Né? Ou seja, você é o único que me convida para falar alguma coisa, então, atualmente, né? Você e a Dite, né? E eu acho que é porque eu sou conselheiro, porque fora isso eu não recebo tanto convite. A vida tem que ser como ela é, gente. A gente não pode. A pior mentira é a mentira para si mesmo, né? Então, eu acho que vai ter uma sobrevida grande de produtos. Primeiro, compartilhada, criada na década de 90, veio para ficar, né? Hoje você tem até empresas de moda com camisa que você faz subscrição, né? Assim, então, subscription, né, e compartilhamento são coisas que vieram para ficar. Essa nova startup de casas agora que estão lançando lá fora para compartilhamento de casa, e eles gerenciar o processo, 2 pessoas para casas de luxo. Então, isso veio para ficar, né? Não tem como. Agora, qual o valor agregado que a gente dá para o cliente no final? Essa que é a discussão. É um clube mesmo, então eu tenho que ser tratado como um membro do clube. É exclusividade, é pelo nome, a minha carta de vinho, eu falo assim, olha, você gosta desses vinhos, né? Nós já estamos reservando para você na sua estadia de uma semana aqui no nosso em casa. Assim que tem que ser entregue. Se a gente fizer isso, aí eu acredito sim que essa longevidade do produto, porque ninguém consegue entregar isso. Nenhum hotel consegue entregar isso, nenhum outro. É um sentimento muito de experiência sua como proprietário de algo exclusivo, né? E essa exclusividade, cada um pode ser uma exclusividade para um apartamento de 30 metros quadrados. Para ele é o apartamento dele. Da mesma forma que pode ser para 200 uma casa compartilhada. O sentimento que a gente tem que traduzir no produto é esse. E a experiência digital, tem uma onda nova que vai vir agora de produtos digitais que vão agregar muito valor em viagem. Eu acredito muito em subscrição de viagem, aquele assinatura. Tem produtos que, inclusive, estou trabalhando em alguns projetos que vão endereçar isso para uma solução, não para a indústria de tempo compartilhado somente, ela é muito pequena para isso, mas para grandes massas de pessoas com afinidade, bancos privados, com private banking, esses caras que precisam manter o cliente deles vivo. Eu acredito muito nesse processo onde você tem benefícios, clube de benefícios de descontos reais, fortes. Eu acho que isso vai complementar a vida do tempo compartilhado, como da multipropriedade, como para outras. Neto, faz favor, a gente tem conversado sobre esse assunto, né? Mas explica para a turma o que é isso, afinidade, o que é essa indústria. Por exemplo, você falou da assinatura de viagem, né? Isso é possível realmente? Porque é algo que todo mundo sempre está mirando, né? Mas já tem algo funcionando assim no mundo? Eu acho que tem alguns movimentos, né? A antiga Wyndham Destinations começou a fazer um movimento de pensar em assinatura para os seus clientes. Que eles compraram a revista Travel and Leisure e criaram um produto não um mercado com o nome deles, mas provavelmente white label, fazendo isso para terceiros, né? Mas que pessoas que têm um grupo de atividade, pode ser uma filiação de associação de promotores, pode ser clientes de um banco como eu falei, um banco privado, que unidos dá uma massa de pessoas que precisam de um benefício complementar. Você oferece por um programa onde ele pode comprar suas férias mais baratas assinando uma assinatura anual, né? Agora, Neto, qual é a diferença disso para o time sharing? Bom, se você pensar nesse ponto, qual que é o timeshare? Você vai ter uma experiência muito personalizada no seu nome e no seu destino.
Então, eu vou, por exemplo, no Navio Vacation Club, eu vou ser reconhecido lá, vou ter experiências muito únicas, que só aquele clube vai me oferecer. Não tem como. Agora, se eu precisar viajar para outro lugar e precisar de um desconto, algo relevante, eu posso desenvolver isso, mas através de uma plataforma digital, né? E você está vendo isso se aproximar aqui, não? Está chegando. Eu Maravilha. acho que a gente vai ter notícia aí no final do ano. Coisa boa. Neto, vamos falar... Eu acho que a gente vai ter uns notícias. Bacana. Cara, e as grandes marcas já entraram aqui no Brasil, Neto? As grandes marcas de quê? De hotelaria, na indústria. Você acha que vai vir mais, não? Está tendo um movimento que vai... Eu acho que nós vamos começando a ver as bandeiras estrangeiras vindo para cá de forma gradual, né? E acho que já tem alguma coisa no Nordeste acontecendo, né? O Westin pegou uma coisa aí no Nordeste. Eu acho que eles vão começar a entrar mais pelo lazer pela primeira vez, né? Cara, porque é impressionante. Eu me lembro que eu, quando estava à frente da Dita, uns 10 anos atrás, 10, 15 anos, eu queria, um dos meus objetivos era trazer as grandes bandeiras internacionais para o Brasil, né? E eu conversei com todas, né? Mas é muito quadradinho, assim, a necessidade de tropicalização é enorme. Eu mesmo estive à frente de uma dessas grandes redes, aí, negociando uma área minha para eu empreender e fazer um resort. Cara, era impossível de assinar um contrato daquele, era impossível, o contrato era em inglês, o foro era no meio oeste americano, né? Não dá. Você acha que esse cenário vai começar a mudar agora ou ainda continua a avenida aberta para os players locais? Eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu acho que, de novo, o lazer vai ser a bola da vez. Com certeza vai ser a bola da vez. Coisa boa, cara. Mas, Neto, lembrei de uma coisa que você estava falando aí, né, que você vai fazer multipropriedade Sauípe e Rio Quente. E uma dúvida pessoal que eu sempre tive, até hoje eu não sei se eu tenho uma opinião formada, é sobre se dá para conviver multipropriedade e timesharing no mesmo site. Eu acho a coisa mais natural possível. Na verdade, a multipropriedade é o timeshare que acontece nos Estados Unidos há muito tempo, né, há 40 anos. E vai ter algumas nuances no serviço, no qual você precisa mais de um serviço complementar para dar um apoio, né? Uma loja de conveniência mais legal para a questão de multipropriedade. Então, tem alguns amenities que mudam, mas a experiência do cliente é família, ele está com a família dele no lugar dele, se ele comprou, ou ele comprou por 15 anos, ou ele comprou a escritura, sabe, o filho dele quer saber quanto que ele vai para a praia, quanto que ele vai para o parque aquático, ele não está interessado nisso. Mas da ótica do developer, né, em que momento você acha que ele deve oferecer o timesharing ou a multipropriedade? Vai canibalizar? Não, a receita fica mais ou menos a mesma ou realmente aumenta? Não, eu acho que tem uma canibalização, sim. A gente vê que o mercado de multipropriedade é muito mais regional, de fato, e ele tem muito mais ligação com aquele destino. Isso também facilita o plano de uso versus o tempo compartilhado, que ele pode comprar, né, outros destino internacional, Cancún, etc. Né? Então, é bem mais amplo. Então, acho que esse público vão conviver, sim, você pode ter uma pequena canalização de receita, mas eu acho que é muito insignificante. Realmente, são produtos com características diferentes, com pessoas, mindsets diferentes, que todo mundo quer férias, mas alguns querem a segurança mesmo de ter escritura, né? E repito aqui, não como investimento, né? Por favor, né? Que a gente não fale disso, porque isso aí é exatamente o que está errado muitas vezes com essa parte da indústria, que prega alguma coisa, quando ele especialmente vai vender para o terreneiro, uma história, e no primeiro dia que a sala de vendas abre, é exatamente uma coisa oposta ao que ele combinou. Agora, Neto, todo mundo que tem um pouco de juízo, né, e seriedade no setor repete esse mantra, né? Multipropriedade não é para investimento. A minha pergunta para você é a seguinte: isso é receio da CVM atuar ou realmente porque o produto em si ele não é formatado para dar rentabilidade e se alguém está vendendo assim, está enganando? Não, acho que as duas coisas, né? Porque ninguém quer estar numa indústria que se baseia numa promessa falsa.
E segundo é que o mercado financeiro é uma das poucas coisas que realmente funcionam no Brasil, na forma regulatória. Então, eu duvido que, isso acabe não aparecendo, né? Já teve alguns players aí vamos dizer, entrando em algum problema aí com o CVM, que não vire uma questão da indústria inteira, porque realmente seria uma pena perder todo esse esforço através de umas maçãs podres que não estão correspondendo de fato. Neto, esse é um medo muito grande, né? Assim, há alguns anos atrás, a gente viu muitos empreendimentos nascerem, né, de repente, empreendimentos muito grandes, empresas que eram relativamente desconhecidas, né, players locais, e havia naquele momento um receio muito grande de isso dar problema, de elas não serem capazes de entregar. Boa parte delas conseguiu entregar, então não houve nenhum grande problema nesse sentido, que o receio era primeiro, de matar uma indústria nascente e de contaminar o time sharing, porque muita gente não sabe a diferença de um para o outro. Hoje você acha que se tiver um problema desse, né, de alguma empresa não performar, não entregar empreendimento, tiver algum problema, você acha que consegue prejudicar a indústria como um todo? Não, ou hoje a indústria já está forte o suficiente para aguentar a pancada? Não, eu acho que a gente tem que estar ainda monitorando, que pode ter um caso ainda de não entrega. E quando você fala entrega, eu duvido que a maior parte das primeiras entregas foi consistente. Se fizer uma auditoria, uma due diligence nas incorporações, vamos dizer, da fase 1 do tempo compartilhado do multipropriedade no Brasil, primeiros 5, 6 anos, provavelmente grande parte vai ter muita inconsistência. Então, assim, o que é entrega? Né? Tem gente que deixou de construir área de lazer por completo. Não é, assim, não é uma parte, não é uma metragem, não é um erro, é uma promessa falsa. Então, tem alguns passivos ainda muito grandes. Então, primeiro, acho que essa entrega, o prédio subiu, mas o cliente comprou o que era a promessa para ele? Eu acho que não. Acho que a maior parte não entregou de fato. Tá? Agora, tem um risco sistêmico? Eu acho que é possível ainda, especialmente se alguém grande balançar, pode gerar um descrédito em toda a cadeia de consumo, a mídia vai pegar isso e deixar o produto com um grau de desconfiança, como foi o timeshare quando ele entrou na década de 80 no Brasil, através dos estrangeiros, né, os espanhóis que vieram aqui vender papel, eles não tinham nem propriedade, vendia sonho, e saíram correndo do Brasil porque também estavam vendendo uma coisa que eles não iam entregar. Então, assim, eu acho que o risco a gente tem que estar vigilante, eu sou muito ativo nessa mensagem, a autorregulamentação tem limites, a gente sabe disso, mas eu acho que a gente como associação, como a DIT, como comercializadores, como consultores, cada um deveria fazer seu papel de falar, não, nessa proposta eu não quero trabalhar. Né? Porque eu acho que tem gente que... Agora, esses empreendedores já vão sentir muito, agora é a dívida, né? Na verdade, é a dívida que vai ter o risco maior. O risco de construção, eu acho que em grande parte, entregue mal e porcamente, ele vai ser entregue. Tá? Agora, o developer vai sentir um pouco a dívida, porque muitas vezes, muita gente estava desesperada para terminar, né? As cláusulas que eles não olharam, que eles deviam ter olhando, não tinha na época, na verdade, também nenhum tipo de consultoria, advisor, não tinha ninguém, era assina aqui, tá? E tem cláusulas muito fortes hoje, tem gente que perdeu muito dinheiro, cláusulas abusivas, que eles vão ter que honrar agora, e esse dinheiro ficou com o mercado financeiro, que do fundo tomou um risco que ninguém queria tomar também, né? Vamos dizer, né? Eles foram lá e colocaram o dinheiro onde ninguém queria colocar. Na verdade, eu acho que talvez nem eles sabiam onde estava entrando, viu? É a minha impressão. Possivelmente. Então, assim, eu acho que a gente tem que estar vigilante nessa história. Acho que a história da dívida me preocupa mais agora, esse ciclo da dívida, e novos empreendimentos nascerem certos, né? Eu venho falando muito isso, não tem por que errar agora, sabe? A gente tem que criar um produto certo, tem que saber um vendas e pós-vendas bem estruturado, tem que fazer uma incorporação honesta, correta, com área de lazer, com a promessa feita, né? E quando você for assinar um CRI, sentar e analisar as cláusulas, sentar com alguém para te ajudar nisso, para realmente você não cometer os erros que
que futuramente podem prejudicar o empreendimento. Perfeito. Neto, eu queria perguntar a você outra coisa que eu tenho curiosidade, cara. Você, ao final, ali estava com, acho que, mais de 4 mil funcionários, né? É uma empresa gigantesca, assim. Quantos quartos de hotel, Neto? 2.700. Pô, uma loucura, não tem nada nem parecido no Brasil, né, em termos de lazer, de complexo, né, proprietário mesmo, né, e como era, cara, gerir a parte de gestão disso tudo, porque só o Rio Quente, para mim, quando eu ia lá, eu olhava, pô, isso aqui é uma cidade, tem uma rodoviária mesmo, grande lá, maior que a maioria das rodoviárias do Brasil, né, como é, cara, isso aí? Eu estou perguntando para o executivo, né, assim, como é que você conseguia organizar isso tudo, como era estruturada a gestão? Mas uma das coisas que a gente aprendeu assim, você tem negócios pequenos, você não consegue contratar gente boa ou ter sistemas muito bons de gestão. Se você tem, é uma anomalia, não é a média, não é o normal. Né? E muita gente tem, não estou dizendo que não tem. Mas quando você gera uma escala, como a gente gerou, te permite contratar sistemas, talentos, que façam isso gerir, essa gestão, isso é uma coisa muito mais tranquila do que ela aparenta. Agora, não se engane, se eu dou uma empresa dessa, é 24/7. Eu só senti isso quando eu saí. Literalmente é 24/7. Você está aqui no domingo, liga alguém e fala, olha, nós encontramos lá uma coisa numa área periférica do resort, uma área agrícola, tem esse problema e precisamos reportar isso aí, que isso aqui pode ser um problema para, sabe, de imagem, coisas que você não é o seu dia a dia, né? Então isso acontece, mas tendo pessoas e tendo a escala que a gente gerou e o sistema de gestão que a gente conseguiu criar, foi muito importante. Então eu tenho um orgulho aí e honestamente uma das poucas coisas que eu sinto falta mesmo é da equipe, esse time próximo. Isso a gente sente muita falta, de estar junto com esse tipo de talento. Então, mas eu acho que eu diria que é a escala você tem que saber aproveitar dela. Se você não sabe, você perdeu alguma coisa no processo. E é mais fácil gerir 2.700 do que gerir 200. Perfeito. Agora estou entendendo, porque tinha tanta dificuldade de gerir 200. Neto, me fala aí, cara, e consolidação? O que é que você acha? O mercado brasileiro é totalmente fragmentado, da hospitalidade, né? A sua empresa hoje está num outro patamar, né? Mas você vê espaço para consolidação, envolvendo ou não o mercado financeiro? Com certeza. É inevitável, né? Isso acontece em todas as indústrias, por que não acontece na nossa? No México, você já teve um movimento na última década, de alguns players se consolidando. Talvez lá poderia ter avançado mais se não fosse uma falta de governança. Mas aqui eu vejo um mercado de private equity mais ativo. Eu vejo realmente pouca governança, e realmente tem um issue também de governança para fazer essa consolidação, mas também tem um problema sucessório muito grande. Eu não sei que esses resorts, se a segunda geração, a terceira geração vai querer conduzir esses resorts no futuro. E eu acho que então vai ter sim um movimento forte para isso, de uma maneira estruturada. E se você pensar em investimento mesmo, se você é um cidadão aí, se por acaso, vamos dizer que você volta a ser engenheiro, se você, eu quero investir no turismo também, que na verdade é 8% do PIB nacional, e é 11% do PIB global, 10% do PIB global. Então, assim, cara, eu queria investir pelo menos 8%, teoricamente, você teria que investir mais ou menos 8% da sua aplicação, e muito próximo disso para refletir a economia, né? De fato. E você não tem classe de ativos, você não tem onde investir. Você tem uma empresa listada, né, na Bolsa, que teve uma história bonita no começo, mais ou menos agora, né? E você não tem outra classe de ativo para investir. Então, acho que tem que ter a oportunidade de investir em turismo de uma maneira estruturada, e quando eu falo através de mercado de capitais, uma ação, com liquidez, e não ter que, vou ter que montar uma agência de viagem para minha prima, e o risco disso a gente sabe que é muito maior do que investir numa ação na Bolsa, né? Então, eu acho que a gente, por exemplo, vai precisar de classe de ativo, e isso vai ser uma realidade. Perfeito, coisa boa. Neto, agora estou vendo aí a marcazinha da Beta Advisory, né? Fala um pouquinho dela, né? A gente tem conversado muito sobre advisory, né? E como é difícil as pessoas entenderem o que é isso. Agora você tem o tempo que você quiser para explicar para
Para mim e para tudo. Eu tô tentando explicar para mim mesmo, depois que eu comecei o negócio, então talvez esse exercício seja muito válido. Não, primeiro, depois de 14 anos como CEO, e aí com uma condição um pouco diferente no meu caso, porque eu ainda sou acionista da Viva, relevante, a pessoa física, embora não participe do conselho, e a gente tem conselheiros que nos representam. Mas também fui conselheiro tanto da Viva no conselho, como outros conselhos de outras empresas, de outras atividades. Então, eu já fui, sou investidor, / acionista, né, conselheiro e fui principal executivo. Então, a primeira coisa quando eu comecei a pensar nesse negócio, assim, alguém vai conversar comigo e falar assim, mas você não entende o que eu estou passando. Você não me enxerga meu perspectiva, né? E eu acho que não. Se você for professor executivo, eu sei as dores que você está sentindo. Se você for investidor, com certeza eu sei a dor. E se você for conselheiro, muitas vezes aquela posição que você não quer falar para o acionista que ele está errado, porque talvez vai magoar. Situações como essa, eu vivi todas elas, né? Então, é muito legal ter empatia com esses stakeholders, né? Fora isso, conviver realmente com a complementariedade da atividade de advisory, que são tanto os talentos internos, né, como eu falei, não precisa ser só o pessoal executivo, quanto os consultores, que fazem um trabalho técnico para entregar uma tarefa. Então, o ciclo de advisory geralmente é um ciclo mais longo, você fica do lado dos tomadores de decisão, o acionista, o conselho, ou até o pessoal executivo. Você tem um papel multidisciplinar, então você atua em várias frentes. Então, geralmente pessoas que têm anos de indústria e fizeram um pouco de tudo, como o seu caso. Você já teve que tocar um marketing do seu negócio, já operou, já vendeu, já construiu. Então, tudo isso te dá uma gama que você pode literalmente sentar e conversar sobre vários assuntos numa pessoa só, né? E não ter, até por escala, você não pode ter 10 advisors para tudo. Então, essa multidisciplinaridade é muito importante. E ele geralmente tem um papel que é um pouco mais proativo do que o consultor. O consultor diz assim, estou precisando disso. Você vai lá e contrata, pode ser um advogado para fazer uma propriedade, um arquiteto, uma empresa fazer processo, é por demanda, né? Enquanto o advisor, ele pode sugerir essa contratação, olha, acho que você precisa disso, tal, recomendaria você fazer assim com essa pessoa, tal, mas também ele pode antever um problema ou oportunidade no futuro, que é um papel um pouco mais proativo, de falar, olha, vai acontecer isso, a gente tem que se preparar hoje para isso. E é o que as empresas como a McKinsey fazem, elas têm que fazer uma leitura um pouco do futuro. Isso é um lado bom e ruim, viu? Tem muita gente que não quer descobrir que ele tem que investir em infraestrutura de tecnologia, por exemplo, porque vai ter uma lei da informação que vai te deixar com uma liability muito grande, um passivo muito grande se essa lei for passada, como de fato foi passada, né? Então, eu acho que esses assuntos a gente tem que colocar à tona. Então, muitas vezes o cara, o empreendedor, quer fazer, e a gente já cometeu esse erro, e a gente fala para ele que talvez não seja assim. Vamos tentar chegar o mais próximo do seu desejo, do seu sonho, mas ainda com essa calibração. Então, a razão da beta primeiro, falta de imaginação, 14 anos de A, né? Pensa que é a próxima letra do alfabeto. Qual que é a próxima letra? B. Então, nós vamos com essa, né? Mas um pouco desse negócio de beta, que é risco, que é muito importante a gente entender risco de tudo que a gente está fazendo. E não é risco, não é uma coisa ruim, não. É só entender o risco que você está correndo. É o que você comentou antes. Muitas vezes pessoas que nem sabiam o risco que estavam correndo. Isso é ruim, né? Saber o risco e topar ele, beleza, faz parte de empreender, né? Outra coisa que tem um significado para mim é a questão de tudo pode ser melhorado. Então, o Google tem uma colocação que tudo é beta, né? Always beta. E tudo pode ser melhorado. Então, a gente faz um projeto hoje, ficou ótimo, excelente, mas podia ser melhor. Vamos ver o que a gente podia ter feito, né? E acho que isso trouxe um pouco na empresa que eu trabalhava, um pouco do sucesso dela foi baseado nisso, né? E aí, mas as letras em si é para Brazilian Entertainment Tourism Advisory. Por que entertainment? Assim, entertainment só? Não. É que a gente não vende uma diária, a gente não vende uma cota de timeshare ou uma cota de multipropriedade se não tiver conteúdo. E esse conteúdo, ele é a experiência, ou ele é natural, complementado com a experiência de um produto total. Então, acredito muito que isso é a razão da existência, seja de um parque
temático, ou de um resort, ou qualquer produto de um cruzeiro, a gente tem que ter isso. Então, acho que eu sempre acreditei nessa coisa. E até o próprio logo, se você olhar aqui, não sei se eu estou contando certo aqui, é um pouco de duas coisas aí. Tem um sonho da nuvem, né? Um pouco dessa nuvem, né? De ser um sonho, e uma escada, na verdade. Então, o que a gente quer ser é um pouco dessa escada, para apoiar esses empreendedores, investidores na sua tomada de decisão. Porque são decisões grandes, assim, a gente conhece a nossa atividade, são decisões que algumas são irreversíveis. Na verdade é essa, algumas são irreversíveis. Mas a maioria, se não é reversível, ela pode durar 5, 10 anos e te afetar muito. Então, eu acho que a gente tem que estar ali para dar esse suporte. Tudo que a gente aprendeu, a gente conviveu, a gente entregou, para dar esse suporte mesmo. Mas lembrando que o papel do advisor é não tomar a decisão é do empreendedor / acionista, ele toma. A gente está ali para, vamos dizer, orientá-lo, guiá-lo, apoiá-lo, mas a decisão, no fundo, é dele, né? E, embora o meu modelo de negócio tenha muito a ver com escolher esses players, porque o meu modelo de negócio, eu corro muito risco, no sentido de eu corro o risco do empreendimento junto com o empreendedor. Então, 90% do meu incentivo / remuneração é se o empreendimento dá certo. Então, isso, para mim, eu tenho que também escolher os projetos que a gente vai ter envolvido, porque o meu futuro vai estar engajado com esses caras por alguns anos e tem que dar certo. Então, é empreender em conjunto, no fundo, também. Muito bacana, cara. Então, assim, uma pessoa pode lhe procurar quando está fazendo um empreendimento, por exemplo, e quer você do seu lado, do lado dele, como se fosse um sócio, vamos dizer assim, pensando, se comprometendo com o negócio, né, com sua experiência e rede de relacionamento. Entendi. Total. Bacana, cara. E eu sei que você está conversando muito com o mercado financeiro, né? Você tem essa pegada de mercado financeiro, né? E me conta aí, o que você está vendo em relação ao mercado financeiro, né? Essa turbulência toda que a gente está eterna, né? Que a gente passa aqui no Brasil, né? Quando as coisas estão indo bem, a gente já começa a desconfiar que está chegando, né, a tempestade. Mas como é que você está vendo o apetite para hospitalidade, para até real estate mesmo? O que você tem conversado com a turma aí? Se você olhar os relatórios de todos os bancos de investimento lá fora, e a gente olha, tinha uma disciplina de olhar isso, acho que com muita frequência, também é uma das coisas que você me perguntou, de ter passado, né, pela Faria Lima, você olhar o que o mercado está precificando, que é os múltiplos, né, de valor das empresas no nosso setor, aqui e lá fora, o que na verdade é uma coletânea de pessoas pensando no futuro e precificando o futuro hoje. No fundo é isso. Só que se eu e você precificarmos, nós vamos ter duas amostragens. Enquanto se as pessoas estão fazendo isso em escala global, olhando para 200 empresas e cada grupo desse de banco está dizendo, olha, das 200 eu acho que essa aqui vai bem, esse setor vai bem, subsetor. Então, assim, tem muito mais informação e isso, na verdade, te dá uma visão muito maior de futuro do que uma ou outra pessoa pode dar. O agregado é maior. Então, se vê que as empresas estão muito bem precificadas no setor de lazer, é óbvio, e se fala assim, eu estou falando isso por um viés de investidor, porque eu estou numa empresa de lazer. Eu podia estar no outro negócio. De fato, está no lazer classe A e B, Brasil, um país que não tem um inbound de turistas relevante, que é 6 milhões só por ano, grande parte argentinos, de renda média baixa, é ideal nesse momento. Você fala assim, se eu estou no México, a situação é um pouco diferente, eu preciso daquele mercado americano voltando mais rápido, né? Então, o Caribe, e assim por diante. Então, acho que o Brasil está bem preparado para a retomada dos seus ativos e o mundo inteiro está olhando o lazer como se fosse... Porque, de fato, o que mudou, né? Assim, o lazer mudou? Não. Agora, toda a área de negócio mudou? Radicalmente. Isso aqui que a gente está fazendo... e os budgets não vão voltar dessas empresas corporativas. O próprio budget da empresa que eu sou investidor, que é a Viva, não volta do mesmo que ele era de viagem. Simplesmente não volta. Então, convenções, só se for realmente muita experiência. Talvez os resorts podem ser mais interessantes nesse ponto. Porque uma convenção urbana, não. Eu vou assistir por Zoom. Eu pago para estar no conforto da minha casa.
companhias aéreas vão sentir demais, já falei isso. Isso é um problema para o Brasil, não é um problema para só o turismo. 2/3 da receita delas era de turismo de negócio. Vai sentir. Então, o lazer é importante agora, mas não vai recuperar o que o turismo de negócio colocava. Mas, André, deixa eu fazer uma pergunta para você, cara, sobre sua visão disso. Eu, por exemplo, a gente fez 3 eventos, acho, da DIT na pandemia, né? Coincidência, quando deu aquela abertura, a gente ia lá, fazia o evento e no outro dia fechava de novo, né? Então, mas, cara, a gente sentiu a energia das pessoas querendo estar juntas, fazer network, né? Nem tanto conhecimento, óbvio, também, porque muitas vezes você fica dentro de casa assistindo, você não tem a disciplina para isso, né? Mas a minha dúvida, eu quero saber de você, o quanto, eu sei que vai mudar business, pô, a quantidade de reunião que eu estou fazendo, que eu jamais faria, que eu tinha que viajar, isso eu entendo, tá? Mas será que não vai ter um período que depois começa tudo a voltar de novo, meio natureza humana, vai se esquecer rapidamente? Não, nós somos uma tribo, né? Nós nascemos em tribos e congregamos mais ou menos com 150 indivíduos desde na época que a gente era considerado um ser humano, né? Que era uma tribo média. Então, com certeza, nós vamos voltar a agregar e socializar, vai ser. Agora, isso sendo patrocinado por uma empresa, isso tendo uma razão comercial forte, tem que ter alguns componentes agora. Não vai ser qualquer coisa que você vai se deslocar. Então, assim, tem que ter uma razão comercial muito forte, tem que ter uma empresa, logicamente, concordando com isso, né? Tem que ter uma experiência nesse local que vai promover o que você está falando, que é essa agregação, praticamente não é o congresso, o café da manhã, não, vai ter que ter alguma coisa a mais, né? Que as pessoas vão validar como uma atividade, shows, eventos. E muitas empresas de private equity lá fora começaram a comprar produtos de congresso em grande escala. Então, eu acredito em congressos grandes, quando há uma produção, um show, uma mega coisa, assim, que realmente dá para trazer uma escala violenta para o negócio, acho que vale a pena ir nesse ponto, né? E, então é isso, eu acho que assim nós vamos ter menos maiores, com mais experiência e geralmente lugares assim, né, bastante abertos versus centros urbanos. Então, acho que esse vai ser o futuro do mercado de eventos. Bacana, cara. Neto, agora está chegando no fim, eu quero fazer só algumas perguntas mais pessoais aí, do tipo Harvard, cara. Sei que você estava fazendo o curso lá, não sei se já acabou. E aí, cara, como é essa experiência? No final, vale o que se paga? Realmente é diferenciado lá? Total, eu não terminei ainda, nós estamos com a expectativa de terminar o último módulo, que é o 3º ano esse ano, mas a gente não sabe se vai acontecer, pode ser que seja no primeiro semestre ano que vem. Vale muito a pena. Assim, é uma das melhores coisas que eu já fiz, o networking, o conteúdo, né? E dar um reset no mindset de vida. Você começa a refletir na sua vida num momento que você ainda pode fazer coisas. Talvez até uma das razões aí de ter saído para empreender fora foi um pouco disso. Começa a ver que tem muita coisa legal para você fazer fora, muita gente legal, que dá para fazer negócio junto, e isso é muito forte. E eu vou endereçar, o networking é muito importante, porque as pessoas realmente se apoiam mesmo. Você coloca alguma coisa no grupo, aparece 3 soluções de imediato, e todo mundo querendo o melhor para o grupo, né? Uma questão de união muito forte. Então, para mim, foi um dos melhores aprendizados aí que eu tive a oportunidade de ter, e espero estar terminando o módulo aí 3 logo, né? Muito bem. Cara, queria te agradecer aí, a gente chegou aí no finalzinho do nosso papo, né? Queria realmente te agradecer, só mostra o quanto você realmente é aquilo que eu falei lá no início, e eu queria passar para você aí, cara, para você fazer suas palavras finais. Não, obrigado, Felipe. Assim, eu sempre eu tive um pouco de sucesso no último empreendimento através de uma máxima que a gente tem que transmitir conhecimento. E aí eu tropecei tropecei na DIT, falei que esses caras, a missão desses caras é isso, né? E eu falei, putz,
é por aí. Daí, naquele momento, a gente criou uma identificação muito grande, tanto com você quanto a associação. Isso é importante. Então, essa transmissão de conhecimento se tornou para mim um negócio agora, porque eu, graças a Deus, tive a oportunidade de conviver com muita coisa, olhando para o futuro, que é importante não só não viver no passado, mas olhar as tendências, e podendo dividir isso com as pessoas. E o entusiasmo que isso está dando, que eu vejo nesses empreendedores, tomadores de decisão, mandando para fazer mesmo, gente que quer, cada um no seu canto geográfico, canto de negócio, voltado no nosso sistema de turismo real estate, cara, mas é muito legal. É muito, muito legal ver isso, essa energia, e eu estou podendo fazer isso com essa transmissão de energia, eu não podia estar num lugar melhor. E te agradeço muito por ter dado essa oportunidade para dividir alguma coisa, né? E a gente espera receber também, como a gente já recebeu de vários do seu material que você produz aí sempre. E a gente sempre está olhando. Então, muito obrigado mesmo, de coração, por essa oportunidade. Valeu, grande Neto, cara. Grande abraço para você, meu irmão. Um abraço, cara. Tchau, tchau. Pois é, amigos, termina aqui mais um podcast Além da Curva. Quem quiser ficar por dentro das ações e novidades da Adit Brasil, pode visitar o site www.adit.com.br. E quem quiser conhecer mais sobre os grupos Mastermind e as soluções de funding da Match Academy, pode acessar o site www.matx.com.br.